Tudo às claras finalmente no ar, respondendo perguntas de vocês. Eu estava esperando o sorteio do novo Mundial que acontece no meio do ano que vem, por isso demorei um pouquinho e esse vai ser o primeiro assunto deste vídeo por aqui. Vamos falar, obviamente, sobre PSG e Botafogo, também um pouquinho do que eu vejo de chance para os sul-americanos, na verdade em especial para os brasileiros, neste novo Mundial. E também tem perguntas aqui sobre carreira, sobre Mbappé, sobre estádio que lembra um estádio brasileiro, mesmo sendo europeu, enfim, muitas coisas pra gente falar por aqui. Vou pedir para você já deixar o like, super me ajuda, não custa nada para você. Confere se está inscrito no canal, estamos querendo chegar a 35 mil inscritos até o fim do ano. E comentários, eu leio todos os comentários, então deixa também o seu comentário por aqui. Vamos para a vinheta. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo e com o PSG, essa é a verdade. O PSG, mais uma vez, deu azar no sorteio, porque a gente pode considerar que a equipe mais difícil do pote 3 era o Botafogo. Para mim, hoje, é o melhor brasileiro que a gente tem e, obviamente, isso aconteceu. Ainda enfrenta também o Atlético de Madrid e o quarto é o Seattle. Seattle. Sounders, acho que é isso. Que, vamos combinar, é a quarta força e está muito abaixo, na minha opinião, das outras. E teremos, então, os três brigando por 2 vagas e, vamos falar a verdade, neste momento aqui, eu estou gravando esse vídeo 5 de dezembro de 2024, não me surpreenderia se a gente tivesse qualquer um dos 3 classificando entre os 2, né? Porque campo e bola, gente, vamos falar a verdade, especificamente aqui sobre Botafogo e PSG. O Botafogo hoje é uma equipe melhor do que o PSG e que está jogando melhor. Agora, claro, a gente precisa entender o que são os confrontos, né? O quanto que essas equipes vão mudar. Então, tem muito contexto, né? Tem muitas variáveis, na verdade, para isso mudar ou não. Hoje, o Botafogo, para mim, é a melhor equipe brasileira. Acho que tem um amadurecimento importante do ano passado para cá. E o PSG é uma equipe que, na Liga 1, vai muito bem, obrigado. E aí, talvez a gente possa fazer a comparação de Liga 1 no sentido de que são adversários mais fáceis, talvez também, como o Botafogo tem alguns adversários mais fáceis no Campeonato Brasileiro, ou na Libertadores, do que, por exemplo, não sei, um clube de Premier League, ou se a gente comparar com Liga dos Campeões. Então, talvez nesse sentido a gente possa colocar as coisas ali um pouco mais em equivalência, mas nos grandes testes que o PSG teve, e aí tô falando, claro, de Liga dos Campeões, o PSG não passou basicamente em nenhum deles, porque o PSG tem apenas uma vitória nessa Liga dos Campeões, que foi pro Girona, e essa vitória veio com um frangaço do goleiro, né? Então não é que foi uma vitória em que o PSG venceu por 5-0 dando show. Então é um PSG que está devendo nessa temporada nos seus grandes testes e nem são tão grandes testes assim, porque beleza, perder para o Arsenal e para o Bayern de Munique, fora de casa, mas vencer o Girona nessa situação por apenas 1-0, empatar em casa com o PSV por 1-1, perder para o Atlético de Madrid também, que naquele momento não vivia essa grande fase que hoje já se encontra, né? O Atlético de Madrid nesse momento tem 8 vitórias consecutivas, então realmente é uma equipe que evoluiu e que está mostrando mais durante a temporada, mas é um PSG que nesse momento está devendo, é uma equipe que, em especial, para a gente tentar trazer aqui o diagnóstico, eu tenho usado muito essa palavra essa temporada, né? Eu acho que, não sei, ela grudou na minha mente. O diagnóstico do porquê do PSG está decepcionando, ele está muito ligado à eficácia no gol, a chances aproveitadas pelo PSG na Liga dos Campeões. É uma equipe que finaliza bastante, a média de finalizações do PSG
assim, acima de 20 finalizações por jogo. Tirando o jogo contra o Arsenal, acho que é uma média, acho que sobe para 25 finalizações, e ainda assim é uma equipe que marcou, o quê? 3 gols na Liga dos Campeões, sendo que um foi considerado esse gol contra o Girona, o gol contra o Atlético de Madrid e o PSV, então é isso mesmo. Então é uma equipe que tem um aproveitamento muito baixo e que tem posse de bola, às vezes tem uma posse de bola no campo adversário, controla seus jogos, principalmente na Liga, mas também na Liga dos Campeões. Foi uma equipe que teve mais posse de bola do que Atlético de Madrid, do que PSV, do que Girona, competiu também em relação a isso com o Bayern de Munique, não fez uma partida tão ruim assim, mas não consegue matar seus jogos, não consegue ser eficaz, então esse é o principal problema do PSG nesse momento, e a gente precisa entender se isso ainda vai ser um problema lá em junho, né? E aí, tem 2 questões, eu acho, que é importante pra gente falar. Primeiro, em que momento vai chegar o PSG em final de temporada para essa competição? Qual vai ser a importância e o estado dos jogadores nesse momento? É uma competição que acontece depois da Ligue 1, depois da Liga dos Campeões. Então, que PSG, né, o quanto que vai estar inteiro, o quanto que vai se entregar para essa competição, o quanto que vai dar importância para essa competição. É um caso, porque é a primeira vez que a gente vai ter dessa forma e me parece que tem, não sei, um brilhinho aí a mais do que o antigo Mundial de Clubes, tá? No caso, esse Intercontinental que vai rolar aí agora. Me parece, tá? Acho que tem um componente novo aí, o formato, né? Enfrentar alguns clubes brasileiros, eu acho que tem aí um aspecto de, não sei se é curiosidade a palavra, mas de expectativa, talvez, que talvez traga um pouco mais de interesse do que esse Intercontinental de agora, ou o antigo Mundial de Clubes. E a outra questão é que a gente pode ter alguma mudança de mercado, né? O PSG tem uma janela de transferências agora em janeiro, que começa um burburinho aqui de que, por conta dos problemas que o PSG tem enfrentado na temporada, ele pode ir no mercado. Então, se chegar 1 ou 2 jogadores interessantes, esse PSG pode subir um pouquinho de patamar, pode talvez resolver o seu principal problema de eficácia e o resto meio que evoluir, enfim, um jogo coletivo que o Luiz Henrique tem condições de evoluir. Então, acho que essas 2 questões são importantes para a gente ver como que o PSG vai chegar para enfrentar o Botafogo em junho. Mas, assim, é bem legal a gente pensar que, por exemplo, o Botafogo, se a gente pensar na Liga dos Campeões antiga, com a fase de grupos, o Botafogo quase tem uma mini Liga dos Campeões, né? Porque vai enfrentar 2 europeus, Atlético de Madrid e o PSG, e uma equipe americana que a gente pode considerar, por exemplo, um daqueles grupos de Liga dos Campeões antiga, que a gente tinha 3 equipes, assim, interessantes e tal, e um quarta equipe que a gente nem lembrava da existência direito e tal. Então é meio que uma mini fase de grupos da antiga Liga dos Campeões para o Botafogo, e é bem interessante. E aí vou começar a responder as perguntas por aqui. Vou começar justamente com uma sobre o Mundial. Vou pedir para você não esquecer de deixar o like por aí, tá? Não sai do vídeo sem deixar o like. Do Bruno Vicente ZL, que me pergunta justamente como eu vejo a chance dos sul-americanos no novo Mundial de Clubes. Eu vou falar especificamente dos brasileiros, tá, gente? Porque eu vou ser muito sincera com vocês. Tirando alguns grandes jogos da Libertadores, e a maioria dos que eu assisti era justamente entre brasileiros, eu não vi equipes argentinas, enfim, equipes de outros países que não o Brasil. Então eu vou focar no Brasil aqui, tá? E eu acho que o futebol brasileiro tá acima do resto do futebol sul-americano. Eu acho que o futebol brasileiro nos últimos, talvez, 5 anos, 4, por aí, eu acho que o nível, assim, da classe média e da classe alta do Brasil subiu muito, tá? Eu acho que o patamar dos clubes brasileiros mudou bastante, porque acho que o poder financeiro em algumas equipes trouxe uma qualidade técnica importante, né? A gente tem hoje clubes que conseguem competir em salário, que conseguem trazer jogadores da Europa, jogadores não só em finzaço de carreira. A gente tá vendo enfim, o que o Corinthians tá se endividando tudo quanto é lado, né? Mas assim,
A gente está vendo equipes como o próprio Flamengo, enfim, Palmeiras. Vou citar aqui o Bahia como dinheiro, mas eu acho que ainda não está estabilizado, nem está nessa briga ainda. Mas eu acho que o futebol brasileiro melhorou bastante. Eu acho que o nível subiu bastante. Acho que a gente tem mais qualidade no futebol brasileiro hoje. Mas eu ainda acho que está bastante abaixo do futebol europeu. E aí, não vou nem falar só Premier League aqui, porque eu acho que isso é muito claro para vocês, mas assim, eu não acho que o campeonato brasileiro é mais difícil do que o campeonato italiano. Para mim, o campeonato italiano é o segundo melhor campeonato da Europa. Se a gente pegar a classe média, a classe alta do futebol italiano, eu acho que está acima, na média, do futebol brasileiro. E os classe alta, e aí tô falando aqui de Internazionale, de hoje Atalanta, e aí, claro, você tem ali as oscilações dos outros, mas eu acho que o futebol europeu, em geral, está acima do futebol brasileiro nesse momento. Quando a gente tem um jogo só, e aí, por exemplo, Botafogo e PSG, um jogo só hoje, eu não me surpreenderia se o Botafogo vencesse o PSG. Mas se a gente pensar num campeonato de, eu não sei quantas partidas são, mas depois da fase de grupos, ainda a fase de mata-mata, então, por exemplo, vamos pegar aqui por exemplo, Flamengo e Chelsea, que se enfrentam na fase de grupos, né? Os dois classificam, beleza, mas aí assim, o Flamengo, sei lá, aí na próxima fase o Flamengo vai enfrentar o Manchester City, aí faz o jogo da sua vida e vence. Só que aí na sequência vem um Bayern de Munique. E aí assim, o Flamengo tem que fazer 3, 4, 5 jogos da sua vida na sequência. Então eu acho muito difícil por conta disso. Um jogo só, me parece que hoje diversos confrontos daria jogo e não me surpreenderia. Ainda mais se você pegar, por exemplo, hoje a fase do PSG, hoje a fase do Real Madrid, hoje a fase do Manchester City. Mas se você pega uma competição em que você vai ter mais jogos, aí eu acho que a situação realmente dá uma complicada e isso eu acho que pode ser decisivo, né? Eu acho que a chance dos brasileiros ainda é menor do que as chances dos europeus, mesmo a gente falando em reta final de temporada para os europeus. Pergunta rapidinha aqui da Odô, Gamorim, então não sei exatamente qual seria o nome, que me pergunta se eu tenho um projeto, desejo de voltar para o Brasil. Não tenho nem projeto, nem desejo. Se eu precisar, se eu tiver alguma situação específica, claro que pode acontecer, mas hoje eu não só não tenho o projeto, que aí eu acho que é algo que precisa de planejamento e envolve uma parte profissional que hoje eu não abro mão de jeito nenhum aqui, mas eu também não tenho hoje o desejo. Eu não sei o que vai acontecer daqui assim, a médio e longo prazo, porque, obviamente, acho que tem uma questão aí de rede de apoio, de rede familiar, que pode pesar em algum momento, especialmente aqui em Paris. Não é a minha ideia morar em Paris o resto da minha vida, tá bem longe disso. Mas voltar para o Brasil também não está nos planos, nem no desejo. Eu selecionei aqui 2 perguntas que são muito parecidas. Uma da Manu C. Almeida. Sou jornalista mulher e gostaria de saber dicas para começar carreira no jornalismo esportivo, assim como a pergunta da Gabi Schiffman, que é muito parecida. Tenho 16 anos, admiro você e a Tati, quero ser jornalista esportiva. Tem alguma dica? Para as duas. Inicialmente, a dica é para todo mundo, tá, gente? Não é só para mulher e não é só para homem. Primeiro, é você ler muito, não só coisas sobre futebol, ler e consumir, na verdade, né? Não precisa ser só leitura, mas enfim, assistir, escutar, conversar sobre muitas coisas que não sejam só sobre futebol. Primeiro porque jornalismo esportivo, antes do esportivo, é jornalismo, então eu acho que é importante entender a responsabilidade do jornalismo, independente dele ser esportivo, econômico, factual, de decoração, não interessa? Então, eu acho que é importante você ter uma cultura geral que vai fazer diferença. E segundo, todo mundo que quer, e eu já falei isso aqui algumas vezes, todo mundo que quer fazer jornalismo esportivo, assiste futebol, assiste esportes, gosta e
torce para um clube, entende as regras. Isso todo mundo já tem. Então, esse é um requisito básico. Então, não tenha apenas o requisito básico, vá além. Então, procure outros tipos de influências, de conteúdo que te diferenciem no mercado. Então, isso pode ser, não sei, um conhecimento em idioma, pode ser um conhecimento mais de números, pode ser um conhecimento mais de cultura. Enfim, eu acho que é importante que você traga algo a mais do que o básico, o essencial, que todo mundo que entra querendo fazer jornalismo esportivo gosta de futebol, gosta do esporte que quer cobrir, que, enfim, que sonhou ali. Então, tenha mais repertório além do que o futebol. E isso significa consumir mais conteúdo sobre outras coisas. Eu acho que isso é uma dica que eu sempre dou. E assim, converse com o máximo de pessoas que você puder. Faça a maior rede de contatos que você puder. Não tenha vergonha de pedir contato, de mandar e-mail, de participar das coisas. Assim que você entrar na faculdade, procure palestras, workshops, mesas redondas, enfim, tudo que você puder se enfiar e participar, porque ainda que naquele conteúdo específico ele não te agregue, pode ter ali uma pessoa que você conheça e que daqui a 3 anos você mantenha contato e te indique, enfim, e que de alguma forma você vai construindo ali uma rede de contatos e de comunicação, porque no fim das contas é muito isso, tá? É uma área muito restrita, né? Então é importante você conhecer pessoas. Então fica essa a minha dica. Rafael Soares, off. O que você acha que está acontecendo com o Mbappé no Real? Claramente algo mental, claramente algo ali, né, de cabeça pro Mbappé. Eu nunca acho que é uma coisa só, tá? Então eu não acho que é só a camisa que pesou, só o ambiente que aconteceu isso, só, sei lá, rumores de alguma coisa, só a seleção francesa, só... Enfim, eu nunca acho que é uma coisa só, tá? Eu acho que sempre é um conjunto. Eu tenho sentido que o Mbappé chegou no Real Madrid com uma postura muito diferente do que ele está acostumado a ter. Ele sempre teve uma postura de pegar a bola, colocar embaixo do braço e falar: eu sou o dono disso aqui, eu sou o protagonista disso aqui, me dá essa bola que eu vou bater esse pênalti e eu vou marcar. Ainda que ele não seja perfeito, e eu também não acho que ele é o demônio de acabar vestiários e de, enfim, de ter destruído isso e aquilo, até porque ele esteve na França, ainda que a França tenha seus problemas também de vestiário. A França chegou a uma final de Copa do Mundo. Bom, a França foi campeã com ele, mas ele não era protagonista ali naquele momento, né? Mas a França que chega na final da Copa do Mundo tem Mbappé como protagonista, e ainda que ela tenha seus problemas e que ela tenha tido seus problemas de vestiário, eles não eram o suficiente para implodir a seleção. Então, eu não acho que o Mbappé é esse demônio todo. Tô conferindo toda hora aqui se não tá apagando essa luz. Não acho que o Mbappé é esse demônio todo, mas ele tem essa postura, sim, mais de protagonista, né? De querer ser ali, de alguma forma, o cara do time. E quando ele vai pro Real Madrid, e fica muito claro que tinha ali, ainda que tenha demorado, um desejo de criança, um sonho de infância, tinha isso, ele vai numa posição de que ele talvez não se sinta à vontade ou tenha tomado a decisão, o que por um lado é inteligente, de não colocar a bola debaixo do braço. Porque ele chega numa equipe que não precisava dele, que vinha de ser campeã da Liga dos Campeões, que vinha, ainda que não tenha sido eleito oficialmente o melhor jogador do mundo, para mim tinha o melhor jogador do mundo, tem o melhor jogador do mundo. Então, ele mudou a postura, ele chega no Real Madrid com uma postura diferente, e talvez isso tenha afetado ele também. É verdade que ele teve a chance de aparecer em momentos em que os outros não estavam, né? Em que ele poderia ter colocado a bola debaixo do trave, a bola debaixo do braço, que não seria uma afronta, digamos assim, aos protagonistas que já estavam lá, porque o Vinícius estava lesionado, o Rodrigo estava lesionado. Ele poderia fazer isso e ele não fez, mas talvez esse comportamento tenha tirado um pouco, drenado um pouco essa energia de protagonismo, essa arrogância que eu acho que muitos desses campeões têm.
e eu acho que o Mbappé sempre mostrou ter também, e em alguns momentos pode passar do limite, ok, mas tem uma ambição desses caras que muitas vezes sim, tem um pezinho ali na arrogância. Ela, não sei, ela me parece ter sumido um pouquinho do Mbappé nessa temporada. Não gosto da história de que, nossa, pesou a camisa. Gente, o Mbappé fez 3 gols numa final de Champions. Numa final de Copa do Mundo, assim, ele chama a responsabilidade absurdamente. Então, não dá pra dizer que esse cara sente a pressão, sabe? Eu sei que o PSG é diferente do Real Madrid, e sei, talvez durante a temporada, mais jogos, mas eu não consigo achar que ele sente a pressão da camisa, sabe? Senão ele teria sentido na França, em outros momentos, e ele era mais novo, enfim. Eu acho que são muitas coisas acontecendo, mas um pitaco aqui de algumas reflexões sobre isso. O M. Frankfurt pergunta: defina em uma palavra um dia na cobertura de Champions. Lindo seu trabalho, parabéns, obrigada. Essa palavra não existe, na verdade, ela é uma derivação de uma palavra que existe, mas a derivação em si eu acho que não existe. Mas ela é a única que eu consigo definir. Atropelante. Por quê? Eu não posso dizer apenas que é cansativa ou que é maravilhosa. Ela é as duas coisas. Mas eu não posso dizer que um dia de Liga dos Campeões é apenas cansativo, é apenas exaustivo, porque tem toda a parte boa também, que é você viver aquilo, os grandes jogos, os estádios, as torcidas. Então, por que eu usei essa palavra atropelante? Porque ela te atropela no sentido físico de cansaço, não literal, mas no sentido figurado, né? Vamos falar a verdade. Vamos falar aqui o português do literal correto e usar o literalmente corretamente. E no dia seguinte, por exemplo, de Liga dos Campeões, normalmente eu preciso tomar um remédio para dor muscular. A gente carrega muito peso, a gente anda muito. Normalmente a gente não tem ajuda, né? Então, tripé no ombro, mochila com computador, cabos e etc. E outra mochila arrastando com câmera, aparelho que a gente entra ao vivo. Então, assim, é muito cansativo fisicamente. A gente acorda cedo, vai dormir 3 da manhã. E também é atropelante de emoção, de beleza, cara, de emoção mesmo, assim. Então, por isso que eu vou usar essa palavra atropelante. Aí depois você pode adicionar palavras depois que combinam e que encaixam perfeitamente dentro dessa palavra. Seguindo aqui com as respostas, vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like por aí. Sidney Ian Fernandes. Clara, qual você considera o maior desafio que você venceu na carreira e quando caiu a ficha de que você tinha vencido ele? Admiro muito você. Sidney, eu acho que o maior desafio que eu tive acho que 2 grandes desafios assim na minha carreira. A primeira foi iniciar a carreira, porque quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, eu ainda estava um pouco perdida do que eu queria. Na verdade, assim, eu recebi alguns convites e aí eu fui tentando entender o que eu fazia bem e o que eu gostava. Então, acho que esse primeiro momento foi bem difícil, mas eu acho que eu consegui, assim, ultrapassar ele, especialmente quando eu saio de Salvador e eu vou para o Rio de Janeiro. Eu saio de Salvador, assim, como principal comentarista de TV de Bahia e Vitória, né? Eu comentava no Sport TV, PFC, e trabalhava no principal jornal do estado. Mas eu queria um pouco mais. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, inclusive desempregada, tá? Eu pedi demissão e fui para o Rio de Janeiro porque eu queria crescer um pouco mais. E depois de um tempinho ali, eu fiz alguns outros trabalhos pontuais. Apareceu, na época, o Esporte Interativo. E aí eu acho que foi quando eu me estabeleci um pouco mais assim na profissão. E o meu segundo desafio, o grande desafio, foi fazer a migração de uma jornalista muito mais de estúdio para repórter, ainda que não seja repórter de campo no Brasil, mas para correspondente, né? Porque quando eu virei correspondente, gente, eu nunca tinha sido repórter, assim, de dia a dia. Tanto no Rio de Janeiro, no Esporte Interativo, quanto antes, eu trabalhei como apresentadora, comentarista, no jornal. Eu não fazia dia a dia de clube, eu nunca fui, por exemplo, setorista do Bahia, nem setorista do Vitória.
eu trabalhava mais com pautas especiais e depois eu fui para o site, então eu coordenava muito mais as notícias da área esportiva do site do que ser repórter. Eu era mais editora, bom, aqui eu não tinha vários repórteres abaixo de mim, mas eu era mais editora. E no Rio de Janeiro a mesma coisa, eu fui comentarista e apresentadora. Então, eu tive que fazer essa transição para repórter de rua, ainda que tenha sido como correspondente. E, obviamente, num país novo, com um idioma novo, com uma função completamente nova para mim, e ainda com um desafio tecnológico, né? Porque eu também virei cinegrafista, enfim, também toda a parte de edição do outro lado também veio junto. Então, acho que foram esses. Não sei se tem, assim, um momento que, nossa, passei esses desafios, mas aos poucos, assim, depois ali de um tempinho, você vai vendo que, caramba, sei fazer isso. Pergunta agora, do Bom 1945. Claro, as promessas brasileiras precisarão pensar melhor onde irão jogar ou precisam chegar mais prontos? Eu acho que é uma pergunta muito boa e muito difícil ao mesmo tempo, porque cada caso é um caso. Não dá pra gente generalizar, porque depende do jogador e depende do clube que apareceu. Quer ver um exemplo? O Caio Jorge, que agora, enfim, voltou, demorou um pouco, mas acho que... Não sei se tá maravilhoso, mas tá bem, né? No Brasil. O Caio Jorge, quando foi pra Juventus, eu fazia cobertura da Juventus, eu morava em Turim na época. Eu achei uma decisão, eu não vou dizer uma decisão errada, mas eu achei uma decisão muito ousada do Caio Jorge, não porque ele não tinha condições e não tinha potencial, mas porque a Juventus não é um clube que desenvolve jovens normalmente, hoje um pouco mais talvez, mas antes ainda menos, e que dá chances e dá minutos de jogo aos jovens. Muito menos um jovem que chega direto do Brasil. Um italiano que tá ali na base, que já conhece tudo, beleza. Um brasileiro que chegou direto do futebol brasileiro, jovem. Então o Caio Jorge acabou, ele deu azar que ele teve uma lesão, mas assim, quando ele chegou, ele não tinha chances para jogar. E jovem precisa jogar. Então, jovem precisa o quê? Jovem precisa errar. Jovem faz o quê na vida? Erra. Para errar e aprender, precisa jogar. Então, eu acho que depende muito da situação. Eu entendo, por exemplo, que é difícil dizer não a Real Madrid e Barcelona quando ele bate na sua porta. Mas será que o staff dessa galera, porque talvez a criaturinha ali vai ter 17, 16 anos quando aparece a situação, não consiga dizer não, mas será que não dá para avaliar que nem sempre é melhor aceitar essa proposta? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. Eu não consigo generalizar. Otávio 95 _ Silveira. Já está 100% adaptada à França, Clarinha? Não. E acho que nunca estarei 100% adaptada aqui, tá? Porque teve outra pergunta também sobre mais dificuldades e tal. Acho que a Bá me perguntou como é que eu tava com frio. Eu jamais estarei adaptada, não é nem ao frio, é a falta de sol e a chuva de Paris. Chove tanto quanto Londres, tá, gente? Assim, é realmente igual, eu fui olhar as métricas. É praticamente a mesma média. O que faz diferença é que, se eu não me engano, Londres tem uma oscilação um pouquinho maior, mas a média é praticamente igual. Tem meses que chove mais, meses que chovem menos, mas ainda assim a média é muito parecida. Então, não tem essa fama, mas chove muito. E é uma cidade muito cinza, tá sempre nublado, tem poucos dias de sol, assim. Quando dá novembro, gente, de novembro até março, abril, assim, a depender, gente, é só cinza, só cinza. E isso eu nunca vou me adaptar. Eu tolero, porque tem outras coisas muito boas, mas 100% adaptada, eu precisaria de uma cidade com mais sol. Realmente isso faz muita diferença. Invest Search. Qual estádio da Europa lembra mais o Brasil, seja estrutura ou clima? Caramba, eu tenho a sensação que o Diego Armando Maradona, antigo São Paulo, é o estádio que mais parece com os estádios brasileiros, assim. Obviamente, é um estádio antigo, tem ainda aquela estrutura de concreto por fora, meio que cimento sem estar pintado. Não é um estádio moderno, tem fosso. Então, acho que tem algumas coisas que me lembram o Brasil. Eu conheço poucos estádios no Brasil, tá? Eu não conheço os novos, praticamente.
tirando a Fonte Nova, por exemplo, em São Paulo, eu não conheço, eu só fui no Pacaembu e mesmo assim para fazer o tour, eu nunca assisti um jogo em São Paulo, acreditem. Então eu não conheço os estádios mais modernos de São Paulo. No Rio de Janeiro, aí sim, que eu conheço todos eles, todos, na verdade, São Januário, Newton Santos e Maracanã, né? Acho que são esses que eu conheço. E eles estão mais parecidos para o São Paulo do que, por exemplo, para o estádio da Juventus, para o estádio do PSG, para os estádios que os estádios na Inglaterra, eles são ou muito novos, assim, modernos e tal, por exemplo, tipo Wembley, ou eles são muito característicos, né? Tipo Anfield. Então, acho que esse é o que mais parece, assim, pra mim. O Luar do Poeta. Quais foram os artistas mais ouvidos do ano? Gente, eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque eu tô justamente gravando no celular onde tem o Spotify aqui. Mas a minha artista mais escutada no ano é Taylor Swift. Eu não tinha nenhuma dúvida de que isso ia acontecer. Esse ano eu escutei muito, muito, muito Taylor Swift. E como ela lançou álbum na reta final agora do ano, e são muitas músicas, eu escutei muito, então não teria nenhuma dúvida. A minha segunda colocação é Cazuza. E eu não lembro de ter escutado Cazuza na minha vida. Eu não sei por que Cazuza está lá. Não consegui captar. Não lembro de ter escutado Cazuza esse ano. Não só esse ano. Assim, nada contra Cazuza, mas não é um dos meus artistas favoritos. E aí depois, não lembro agora a ordem, mas vem Red Hot Chili Peppers, Green Day. Eu não lembro agora o outro. Mas enfim, provavelmente era outro de rock, assim. Basicamente o que eu escuto, assim. Eu tô escutando muito Lineker agora, tá? Criatura maravilhosa. Criatura maravilhosa. Eu tô escutando bastante, bastante, bastante. Eu escuto pouco música brasileira, essa é a verdade. Então, de vez em quando aparece uma outra coisa aí. Road.big.dream me pergunta como não ter saudades da família que tá no Brasil. Não existe não ter saudade, eu tenho saudade. Mas eu convivo bem com a saudade. Eu gostaria de ir mais vezes no Brasil se eu pudesse. Se eu tivesse dinheiro, essa é a verdade, eu iria no Brasil 3, 4 vezes no ano tranquilamente. Porque hoje eu consigo, a depender da temporada, eu consigo ir no meio do ano e no fim do ano, né? Esse ano, por exemplo, vou conseguir isso, porque fui no meio do ano e vou agora para Natal e Ano Novo. Mas as passagens são muito caras e nesses períodos eu consigo ficar um pouco mais, né, de tempo. Consigo ficar um pouco mais ali de 15 dias por aí. E se eu tivesse mais dinheiro, eu iria para ficar 3, 4 dias em uma outra folga que aparecesse por aí, numa data FIFA que a França joga fora. E hoje não dá, né? Financeiramente eu não tenho como pagar mais, sei lá, que seja 1 ou 2 passagens para o Brasil para ficar 3, 4 dias. Não tem condição. Se eu tivesse mais dinheiro e não fizesse falta, eu pagaria para ficar apenas 4 dias no Brasil, que fosse ainda mais agora que tem um voo direto Paris, Salvador, coisa linda. Esse voo direto, hein? Coisa linda demais. José Underline Máquina Oficial escreve direto de Angola. Um beijo, não só para Angola, mas também para outros países da África que falam português. Enfim, tem muita gente de Portugal também que tá por aqui. Um beijo para vocês. Ele e a esposa Mariana Delfina são muito meus fãs. Obrigada, um beijo para vocês, José e Mariana. E ele me pergunta por que eu escolhi ser correspondente aqui em Paris, sendo que o futebol francês não tem visibilidade. Eu entendo que se a gente comparar com a Premier League, com o Campeonato Espanhol, não é um campeonato que realmente tem visibilidade, mas o PSG, como clube midiático, ainda que não tenha mais as grandes estrelas, ele continua sendo muito importante, ele continua tendo uma importância de interesse muito grande. Vamos lembrar, eu vou fazer 2 anos aqui em Paris, agora no início do ano, então quando eu cheguei, era muito clara a escolha de que precisava de uma correspondente aqui, Neymar ainda estava aqui, Messi ainda estava aqui, eu ainda fiquei mais o outro ano do Mbappé, né? O Mbappé só saiu agora, mas foi uma decisão muito mais da televisão, da TNT, do que minha. Hoje, para mim, o futebol italiano é o segundo melhor campeonato da Europa, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas o campeonato italiano também não tem grandes estrelas, né?
não tem, assim, o melhor jogador do mundo não briga, não está no futebol italiano os que brigam para serem melhores jogadores do mundo, então isso também é uma diferença. E a gente já tem alguém em Barcelona, a gente já tem alguém em Madrid, a gente já tem alguém na Inglaterra, e a gente tem também alguém em Portugal, o Quesada, que também é muito coringa, né? Também faz um pouco de Alemanha, enfim. Então, foi uma escolha que fazia sentido e que eu acho que hoje ela poderia também ser Itália? Poderia, mas o PSG ainda tem um apelo midiático bem importante. Sherlock Underline Chagas. Bom dia, se o Bahia classificar para pré-Libertadores, você vem para o primeiro jogo aqui na Fonte Nova? Eu não sei quando que é o calendário, tá? Mas é muito difícil. Se o Bahia tivesse ido para a final da Copa do Brasil, eu já tinha um esquema para ir para a final da Copa do Brasil. Mas Libertadores, assim, no meio de temporada é muito complicado. Se tiver jogo, eu não sei mais como é que tá os calendários, de Libertadores mesmo, aí pode ser que eu consiga alguma coisa, mas de pré-Libertadores acho bem difícil acho bem difícil não, praticamente impossível, pelo calendário. Olha, eu acho que foi isso, hein, minha gente? Chegamos aqui a quase 40 minutos de vídeo. Vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like por aqui, de comentarem, eu leio todos os comentários. Confere se está inscrito no canal. Hoje é quinta-feira, a gente volta provavelmente agora só ou no domingo ou na segunda, depois do fim do Campeonato Brasileiro, porque vou tentar falar sobre o Bahia, não sei se vou conseguir no domingo, mas talvez na segunda eu consiga gravar um videozinho mesmo estando em prévia de Liga dos Campeões. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que mandou mensagem. Bom fim de semana para todo mundo. Bons jogos de Campeonato Brasileiro. Que a sua equipe consiga o objetivo, a não ser que o seu objetivo seja o mesmo que o objetivo do Bahia, porque eu quero que o Bahia consiga o objetivo e a sua equipe não. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.